Eu acho que empreender é mastigar vidro olhando para o abismo. É muito difícil, cara. Mas é talvez a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Porque, assim, você tem a oportunidade de fazer algo que ninguém fez. Você tem a oportunidade de ajudar as pessoas de verdade. Empreender é servir o consumidor. E é isso que a gente faz, né? É servir o nosso cliente. Fala pessoal, Felipe Cristiano em mais um bate-papo do Falcão dos Negócios. É o primeiro episódio que a gente vai fazer online e começar com um amigo, isso é muito legal. Então hoje a gente recebe Ítalo Cunha, founder da Safe. Ele vai explicar um pouco mais pra gente o que é a Safe, enfim, mas é muito legal, acompanho o trabalho do Ítalo há um bom tempo aí nas redes sociais, também por outros meios que a gente se conhece. Ítalo, bem-vindo ao Falcão dos Negócios. Se quiser se apresentar um pouco melhor, o espaço é teu. Pô, valeu, Felipe. Obrigado demais pelo convite, cara. Fico muito feliz de poder conversar contigo aqui. Infelizmente não é pessoalmente, né? Que a gente está em estados diferentes e nem é tão perto assim. Mas, pô, essa conversa está sendo muito importante. Obrigado mesmo pela oportunidade aí. Né, só isso. É um fã conversando com a celebridade aqui, rapaz. É um prazer conversar contigo. Conta um pouco pra mim da tua trajetória aí. Você é um cara com 29 anos e, pô, já empreendendo há bastante tempo. O que te levou a empreender? Qual é a tua trajetória no mundo dos negócios? Perfeito. Então, falando um pouquinho sobre a Safe, né? A gente já uma empresa que dá infraestrutura jurídica para fundadores, para empresários. Então, basicamente, se uma pessoa quer abrir uma empresa, ela vai precisar de um jurídico para ajudar essa empresa a funcionar dentro da lei, escalar, captar investimento com segurança. A gente é esse jurídico. A gente não é um escritório, a gente não faz litigioso, mas a gente vira um departamento jurídico interno por 1/5 do valor, né? Então, nosso foco é dar essa infraestrutura para as pessoas. Essa empresa nasceu, cara, depois que eu tomei no... né? Assim, eu acho muito legal quem tem o sonho de empreender desde pequeno, mas eu não tinha esse sonho. Eu nunca fui... minha história não é daquelas pessoas, sabe? Que vende balinha desde criança para ganhar dinheiro. Na verdade, eu sempre tive muito medo de empreender, porque minha família é uma família de seletistas, né, de CLT, e de pessoas que, tipo assim, não tem um empreendedor na minha família e ele é tipo o tio que deu errado, sabe qual é? Então, meu pai sempre falou, não, entra, faz concurso público, não sei o quê. E eu nasci numa região ali menos abastada do Rio de Janeiro, lá em Campo Grande. Infelizmente não moro mais lá, mas um abraço para CG. Lá na zona oeste do Rio. E aí, cara, pô, tive que me virar. Fui pra faculdade. Na faculdade eu descobri meu amor pelo empreendedorismo. Muito fui jogado também, cara. Assim, meio que, porra, não tinha muita opção. Ou eu fazia isso, ou eu não ia conseguir ter um currículo legal, né? Acabei fundando uma empresa júnior na faculdade. Como eu fiz direito, né? Sou advogado, fiz direito lá na Universidade Federal Fluminense, fundei a empresa júnior lá com os amigos. A ideia nem foi minha, foi uma amiga minha que me convidou, mas acabei virando até vice-presidente, tocando tudo lá. E aí, nesse meio tempo, fui convidado para tocar a parte de privatização de imóveis de herança vacante na Prefeitura de São Paulo. Na época era o governo Dória. Felizmente eu tive essa oportunidade, foi sensacional de tocar um projeto grande, né? Claro que eu não tocava tudo, eu fazia mais a parte de estruturação jurídica disso e ajudava em outros pontos. E aí, pô, nessa época eu não pensava muito em empreender. Eu queria conseguir um bom emprego e crescer, cara, porque eu me banco ali, né? Desde que eu fui para faculdade. Meu pai me ajudou durante um período, depois tem que se virar, né? E aí, pô, meu foco era ganhar dinheiro. Falei, cara, vou pegar um emprego legal, ganhar um dinheiro aqui e crescer na minha carreira. Acabou que eu não consegui emprego, cara, de jeito nenhum. Não consegui emprego e depois de estar na prefeitura, né? Isso que eu ia te perguntar, ficar na iniciativa, no poder público não era uma opção pra ti? Cara, não. Assim, eu respeito muito quem trabalha no governo, respeito muito quem tem intenção de ter uma carreira política ou então uma carreira na administração pública, mas não combina comigo, cara. Eu não consigo, eu tava ficando extremamente infeliz, sabe?
quando você tá insatisfeito, eu tava muito satisfeito, cara. Muito satisfeito. Mesmo que o que você esteja fazendo é grandioso, te tá preso a uma burocracia para ti era um problema. Era um problema, e assim, enquanto eu tava tocando esse projeto, legal. Mas a gente fez três dessas privatizações, entre aspas, né? E aí engavetaram o projeto que eu tava rodando. Aí que eu fiquei, pô, pra baixo mesmo, né? Não tava fazendo nada que pra mim era meaningful, né? Não tava tocando alguma coisa grandiosa para suportar a burocracia e não sentia que eu tava avançando com a minha carreira. E como alguém que não, pô, não tinha essa visão de carreira desde moleque, eu aprendi isso tarde, né? Na minha casa não se falava sobre muito carreira assim. E aí eu senti que eu tava atrasado, sabe? Até Uhum. eu sou mais velho do que a média da minha idade na faculdade. E provavelmente o pior aluno, mas isso a gente deixa quieto. É nóis. Aí, pô, tava tocando lá, cara, assim, acabou que fecharam esse projeto, e aí eu tava tentando um emprego, né? Comecei e falei, cara, ó, se eu ficar tentando emprego, eu não vou conseguir crescer, não vou conseguir ir pra frente, sabe? Aí eu comecei a prestar consultoria antes de formar ainda para alguns empreendedores de criptoativos, porque ninguém sabia fazer. Eu falei, porra, se ninguém sabe fazer, tem uma oportunidade aí, né? Uhum. Alguém fazer. Esse alguém sou eu. Então comecei a estudar, comecei a prestar essa consultoria. Foi legal, eu comecei a fazer uns bicos ali e depois eu fui, fui contratado por uma startup para tocar a parte jurídica deles, né? E virei o head jurídico deles interno. Aí, Que bom, startup era essa? Não sei se você pode. não posso. Infelizmente quebrou, né, gente? Pô, 9 a cada 10 startups quebram, então é normal. Mas era a Volt. Pô, a Volt, Aham. eles começaram como um coworking e estavam expandindo para entregar outras soluções de facilities em São Paulo. Muito legal, cara. Muito maneiro. Isso tudo em São Paulo já, né? Eu não vou ter. Uhum. Morei pouco tempo no Rio depois. Infelizmente, saudades. É, Aí, pô, comecei a tocar com eles. Foi assim, muito aprendizado, sabe? Aqueles lugares que te aceleram um ano, te aceleram cinco. Porque eu tinha que tocar tudo, cara. Os caras confiaram em mim, são amigos meus até hoje, a gente é super. Até sair de lá antes da empresa quebrar, mas saí por um bom motivo, não foi nenhum tipo de problema. E aí acabou que eu acabei passando no ano que eu estava lá para fazer uma espécie de pós-graduação, uma especialização, né? Fora, na Georgetown University. Ganhei essa bolsa, claro, graças ao meu trabalho onde a gente se conheceu, né, no Student for Liberty, também, né, Uhum. além das outras coisas que eu fiz. E fui para Washington estudar. Né? Estudei lá liderança competitiva para a América Latina e você tinha que levar um projeto. Eu montei um projeto antes de uma empresa que ajudaria fundadores, não fundadores de startup, né, que ajudaria, na verdade, pessoas físicas e MEIs a conseguirem se estruturar juridicamente com maior facilidade. Montei isso e Uhum. tal, passei no projeto, né, fui para lá no Tu foi projeto, para fora pelo Instituto Ling? foi pelo Ling. Que massa. Tive a oportunidade de conhecer o William lá, eu tive em Porto Alegre, sensacional o espaço, um cara super gente boa. Não, pô, eu sou fã, assim, até hoje, queria até, não consegui pagar minha bolsa ainda, mas pagarei, tá? Só que, pô, os caras são sensacionais, assim, fora da curva. Eu fiquei super honrado, ainda sou muito agradecido. Você tem uma dívida, eu tenho a dívida com o Instituto Ling, que é a mesma que eu tenho com a SFL, que é uma dívida que não pode ser paga nunca, né? É um negócio assim, Uhum. são instituições que me aceleraram, mostraram para mim que eu poderia fazer muito mais do que o meu bairro dizia, do que minha família dizia, do que a visão que eu tinha dizia. E Não, isso, dali saiu muita gente boa, né? O Giuseppe Riesgo, tipo, muita gente massa dali. sim, a gente teve uma safra boa aí de pessoas no movimento pro liberdade no Brasil, né? E eu acho que cada vez mais, se você conversar, cara, com a molecada que tá hoje, pessoal super adiantado, assim. Nem consigo Uhum. contratar mais ninguém, que todo mundo quer salário alto, não consigo pagar.
mas o pessoal que tá lá, pô, tá todo mundo muito bem encaminhado e acho que são lugares que formam muita gente boa, né? Sim, sim. E aí, pô, inclusive Giuseppe, ele fez o mesmo curso que eu fiz 2 anos depois só. Ele foi Eu agora em 2000. quero trazer o Giuseppe aqui, quero trazer, meu, tem muita gente boa dali, o Fernando, né, que é, meu, tipo, sei lá, é tanta gente legal que chega a ser difícil o cara selecionar aqui, o tempo que eu passei no SFL ali foram 3 anos e eu tirei muita coisa, muito bom proveito dali, e, meu, essa galera toda, todo mundo foi empreender para um lado, todo mundo fazendo uma coisa ou outra, e tem muita história boa que sai dali do meio, né, concordo contigo. E, pô, acho que é só convidar também, né? Só que aí tu tem que ter tempo, que é o mais difícil. Exato. Mas aí, pô, aí a gente. Acabou que eu tava nessa empresa, saí de lá para ir para Georgetown, apresentei o projeto lá, voltei pro Brasil para tocar o projeto. E foi no meio da, da pandemia, né? Foi 2020 isso. E Uhum. aí cheguei no Brasil no meio da pandemia, fiquei em São Paulo uns meses ainda, cara, mas todos os clientes que eu tinha montado durante os meses que eu tava fora desse outro emprego, né? Cara, o pessoal debandou, assim. Foi uma quebradeira total. Aí acabou que eu quebrei em 2020, não tinha um puto no bolso. Não toquei mais esse projeto por causa disso, porque eu não tinha condições de me manter, então eu ia ter que. Até comecei a procurar emprego, mas eu vi que eu não tava. Ninguém tava contratando nessa época e tal. E falei, cara, vou abrir um escritório de advocacia. Me juntei com o meu sócio, né, que tava comigo nesse outro projeto. Éramos mais pessoas nesse projeto. Infelizmente, a gente teve que cortar mesmo, demos nossa quebradinha ali. E, e aí chamei esse meu sócio que era advogado também e falei, cara, vamos abrir um escritório, né? E a gente abriu o que era o escritório de advocacia que viria a se tornar a Safe. Então, a gente abriu focando em empresas de tecnologia. Sabe como é que é no início, né, cara? Porra, fechamos tudo. Todo mundo que precisava de ajuda, a gente estava lá para ajudar, batalhando sempre. A gente não gastou um centavo para abrir também, mas também não recebíamos um centavo. Eu estava morando na casa dos meus pais, ele na casa dos pais dele. Então, naquele sofrimento. Ficamos ali e correndo atrás, tentando vender, errando pra caramba, né, cara? Que é assim que funciona. Você não vai. Empreendedorismo é muito difícil você acertar de primeira, cara. Ou você vem de uma formação prévia, tipo, pô, o cara, sei lá, uma mina que era executiva da McKinsey e sai pra abrir uma empresa. Porra, ela tem um Uhum. puta conhecimento de outras empresas que ela ajudou. Mas a gente, cara, que tinha só conhecimento jurídico, nem conseguimos, assim, ter um desempenho tão bom. Mas, pô, funcionou. Cresceu, não conseguimos nos alimentar, conseguimos nos manter com isso. E aí fomos rodando, querendo o máximo que a gente podia. A gente acabou abrindo uma outra empresa chamada Marquei, que era uma empresa de registro de marca. E essa empresa, a gente até fechou ela depois, porque não dá para tocar dois negócios ao mesmo tempo, cara. Ou você toca um, ou você não toca Uhum. nenhum. Se você vai tocar dois negócios, eu duvido que aconteça, assim, tipo, os dois sócios serem dedicados, né? Você tem que ter duas equipes diferentes para tocar duas coisas diferentes. Fica muito confuso. É aquela ideia mesmo de que, pô, se você serve a dois mestres, você não serve a nenhum. E a tua empresa, ela vai monopolizar praticamente todo o tempo da sua vida. Sim, sim. Isso é uma coisa que a gente fala bastante nas conversas com os empreendedores, o quanto empreender toma o teu tempo real, assim, né? Que é a diferença pro CLT, que é o teu colaborador, que é o cara que, meu, o dele bateu o ponto a 6, tá de boa, né? Exato. E tudo tem seus desafios, né? Mas o de empreendedorismo eu acho que não é para todo mundo, cara. Não é para, tipo assim, não é para quem não está disposto a ser obsessivo por alguma coisa. E eu acho que eu me dou relativamente bem como empreendedor. Hoje eu me pago, hoje eu sustento ali. Eu e meu sócio geramos 5 empregos diretos. Então, pequena a nossa equipe, a gente quer permanecer assim, o menor possível. Mas, pô, acho que é algo que vai. Que você tem que ser obsessivo, cara.
Você tem que Uhum. pensar só naquilo, tentar resolver aquilo e tentar fazer duas coisas. Até um amigo meu falava muito isso, tipo assim, porra, não dá certo. Tu não vai conseguir crescer duas empresas para onde a gente quer. A gente quer ser, pô, maior da América Latina nesse mercado. Pô, não vou Uhum. conseguir fazer isso, cara, com dois negócios. É um negócio só. E aí, porra, você pode até dar uma mentoria por fora, alguma coisa assim, mas também não tem que ter teu objetivo, sabe? O foco tem que ser no negócio. E Uhum. Mas quando tu fala em, pô, tu falou em equipe enxuta, né? 5 colaboradores, então são 7 pessoas hoje dentro da Safe, seria isso? somos 8. Temos um É, sócio de 8 pessoas. tecnologia, Aham. mas somos 8 pessoas só com esse sócio de tecnologia, mas ele não ganha ainda porque o salário dele é muito alto, eu não consigo pagar ele. Se eu pagar o mês de salário do cara, eu fecho a empresa. É ridículo. Mas tipo, e vocês conseguem atender quanto, né? Porque é isso que eu digo, é muito relativo, que é o tamanho da equipe pro que ela consegue atender. Então, eu te pergunto, quanto vocês conseguem atender hoje pro tamanho da equipe, pra dizer, tipo, Fê, a gente tem uma necessidade de expansão quando a gente atingir X. A cada 20 empresas eu preciso contratar uma outra pessoa. Então, a gente consegue ir até 60 com quem a gente tem hoje. A gente já atendeu 60 e teve uma baixa até no final do ano passado. E eu não tenho, cara, o negócio que eu não tenho é vergonha de falar de erro, de merda que deu. Eu acho que o pessoal é muito nariz em pé às É. vezes, sabe qual é? E é isso que a Pô, gente quer saber, Ítalo, é isso que a gente quer saber. Estamos aqui pela treta. e aí, pô, deu merda no final do ano passado, cara. A gente perdeu quase 40% nossos clientes. Já recuperamos parte deles. Desses 40, 20% a gente recuperou. Mas acontece, pô. Aconteceu e aí a gente não quer, não demitimos ninguém, seguramos a barra. E agora a gente está olhando para fechar mais os próximos 20. Hoje a gente está com 41. Fechei dois hoje, vamos para 43. A gente deve ter esses 20 aí final de março ou final de abril e trazer mais alguém para o time. Isso aí no nosso ramo de consultoria, né, cara? A gente está lançando Uhum. também agora em março uma plataforma de captação de investimento anjo para os founders conseguirem seu primeiro cheque. Então, alguém que precisa fazer a captação de um, de um cheque, né, para o seu negócio, não captou ainda, a gente está lançando essa plataforma onde é um CRM. É um gestor de relacionamento ali, que você coloca o teu investidor anjo, ou pega da nossa base, e vai passando nas fases com tudo ali dentro, inclusive toda a documentação que você precisa para receber esse investimento. Para fazer do diligence, tem seu perfil, você pode mandar o perfil para o investidor, tem também um parecer de marca automático, a gente está fazendo um monte de coisa para ajudar founders e tentando cobrar o mínimo possível por isso. Né? E aí, com esse Legal, tipo de solução, a gente consegue atingir milhares de pessoas. Então, o que legal. a gente E faz muito, perdão de cortar rola só alguma para. coisa pra galera que assiste a gente aqui, que quer empreender, que já tá empreendendo? Tem algum bem bolado pra gente fazer aí pra direcionar público pra vocês e pra gente entregar alguma coisa aqui também? Pô, 6 meses grátis, o que tu acha? Demorou, 6 meses tá mais que bom. É Vamos porque compartilhar demora, isso aí. né? Demora. Para captar Pois, investimento demora. O pessoal é muito, pois às vezes é meio iludido, né? quando lançar aí, tu me libera um cupom de desconto e a gente divulga ele aqui então. Perfeito, vamos colocar aí Safe Funding, tá, pessoal? Pode acessar lá, 6 mesezinhos grátis com o Falcão dos Negócios, mas a gente vai fazer o código certinho. Mas Isso, aí, depois cara, manda os links depois pra mim e a gente bota isso aqui na descrição, enfim, e vai dar boa nisso aí. Vamos movimentar esse negócio. pô, brigadão e, porra, assim, tipo, é isso que a gente tem que fazer, né? Tem que se ajudar mesmo. E aí a gente usa o conhecimento que a gente gerou em 3 anos, já foram mais de 200 empresas atendidas pela gente, mais 4,5 milhões em investimento hoje viabilizado. A gente pega todo esse conhecimento e está criando vários pequenos produtos jurídicos. Então, o próximo produto que a gente vai lançar é uma gestão de cap table para complementar essa parte do CRM de investimento. Então, a pessoa, o founder vai pegar, colocar todos os investidores que deram certo, ele fecha, a gente já vai conseguir fazer toda a gestão da sociedade desse cara. Ele tem quantos sócios, quanto cada sócio tem, se quiser vender uma parte, como é que ele pode fazer isso? Tudo isso a gente vai colocar na plataforma e a nossa ideia realmente é manter uma equipe pequena, aumentando o nosso impacto com tecnologia. Né?
E aí, pô, voltando um pouquinho atrás, falando como é que surgiu a Safe, aí a gente abriu essa empresa de registro de marca, acabamos fechando ela depois. Deu super certo, tá, cara? A gente não teve muito lucro, né? E aí é um ponto que quem está começando com serviço é complicado. Ter lucro em serviço é difícil. Você Uhum, tem que, você vai ter muito resultado, né? Verde, você vai ter resultado sim. verde, mas lucro mesmo tu vai ver depois de alguns anos, onde você consegue ajustar a tua operação, ainda mais se for empreendedor de primeira viagem, que nem eu e meu sócio. Já estamos há 3 anos nisso, mas somos ainda empreendedores de primeira viagem. Aí, pô, a gente acabou fechando essa empresa, incorporamos ela no escritório e transformando o escritório na Safe. Ao longo desse tempo, né, no último ano, a gente participou do BNDES Garagem Tração, né, com uma empresa ali que já estava em crescimento e a gente está em crescimento. Participamos também da PreCap Lab, que é um super, eu não consigo recomendar mais, assim, tipo, é uma aceleração focada em captação de investimento para startups de pretos e pardos, né? Então é muito maneiro. E também temos a inovativa, que você tem que estar dentro, é um super pool, o pessoal tem que estar conhecendo inovativa, é a maior aceleradora da América Latina, não vai botar dinheiro no negócio, não é a proposta deles, mas vai te conectar muito bem com o ecossistema. Então você vai estar bem conectado. E aí a gente acabou saiu do escritório de advocacia, então viramos uma Lotec, somos hoje uma startup baseada em tecnologia, né? Apesar do que a gente faz ser muito simples tecnologicamente, o modelo de negócio é bem inovador. Então, pô, esse aí foi mais ou menos o que a gente percorreu, né? O que me levou para Uhum. empreender, cara, foi muito necessidade mesmo. Tipo, Entendi. Perrengue. cara, A vida. tinha que ganhar dinheiro e não tinha oportunidade, não tinha emprego. Isso porque, eu sempre zoo, né? Meu currículo é muito bom, cara. Fundei DCE, fundei centro acadêmico, fui diretor de Porra, TV, Ítalo, mas TV DCE não se universitária. funda, se afunda. Na hora. Tinha que ter alguém lá para tentar ser produtivo, né, cara? Mas foi uma experiência muito legal. A gente tocava, o melhor ponto do meu currículo, né, é que eu ajudava a fazer os churrascos de integração do pessoal. Aí, pô, fundei a empresa Júnior, toquei a parte de TV da faculdade, fundei grupos de debate, viemos debater em São Paulo. Cara, meu currículo era muito bom, apesar das minhas notas serem ruins, eu era um péssimo aluno. Eu só era bom aluno Entendi. em empresarial, tributário e contratos. De resto, Massa. Mas vamos falar de um outro assunto que é o que sempre eu gosto muito de ler nas suas publicações, nas redes sociais, enfim, e vem de encontro com o que estava falando sobre o novo produto de vocês ali de captação de investimentos. Uh, Esse é o nosso bate-papo presencial, mas eu recebi no episódio anterior o Jean Cardoso, né, do Grupo Altec, que também tem o Altec Lab, que lida com essa parte hoje de quase que praticamente de investimento anjo, startups, enfim. E aí eu levantei algumas questões para ele sobre o mercado, enfim, e eu te trago essas mesmas questões para entender também como que você percebe isso, né? Como que você vê para esse ano, principalmente, o olhar dos investidores para as novas startups? então, o que a gente costuma dizer, e aí um valor nosso na Safe é ter papo reto, né? Cara, acabou a festa. Não tem mais dinheiro saindo, porra. Não tem mais dinheiro sendo distribuído assim no foda-se, entendeu? Você agora precisa não só ter contatos, mas ter um case muito bom de captação desse investimento. Então tem que fazer muito sentido, cara. Você tem que ter uma estratégia de go-to-market muito adequada. E aqui eu estou falando até o seed, que é onde a gente trabalha. A gente não faz Uhum. captação de Series A, a gente trabalha com investimento anjo, tá? E até seed. Só isso. Depois a gente não atua mais. Então é mais early stage. Então você precisa ter contatos, ter um case muito bom e ter track record. Então você tem que ter sido um bom funcionário, um bom vendedor, um bom O teu gestor. currículo
pessoal na vida antes do negócio conta também para quem você é dentro do negócio, quando o investidor vai olhar, então. Com certeza. E cada um dessas variáveis, elas compensam a outra. Então, se tu for filho de bilionário, talvez teu track record e teu case sejam menos importantes. Se você for que nem eu, que não tem para quem pedir dinheiro, então teu case e teu track record tem que ser pica. Tem que ser muito bom. A sorte é que, pelo que tu tá falando a entrevista inteira, nota na faculdade não é quesito, né? Felizmente, né? Porque senão eu tava fudido. Eu e você, pelo visto, né? Exatamente. Cara, eu era muito ruim, meu Deus. Mas eu era bom no que importava para mim, que era empresarial, tributário, contratos e também penal, que eu tinha um professor muito, muito bom. E, sei lá, se eu me fuder, eu vou virar penalista. Eu fiz jornalismo, né? Em vez de estudar, queria organizar evento do SFL, vítimas do comunismo, tomar paulada na facul, eu não tava preocupado com a nota. Tá certo, pô. Eu acho que gera mais conhecimento prático do que outra coisa. Cara, a faculdade é pra você, tipo, se preparar pra vida real, entendeu? Então, porra, eu falo sempre, se você não vai na faculdade se engajar para executar um monte de coisa, pô, não tem por que você estar numa faculdade federal, às vezes, ou uma faculdade muito renome. Só que a nota, cara, pega uma faculdade privada que você consiga pagar, que não tome muito do teu tempo. Né? Porque só a nota em si, hoje em dia, tá valendo cada vez menos, né, cara? Eu nem olho o currículo quando eu vou contratar. Quero que se foda o currículo da pessoa. A não ser para coisas que precisam de um currículo. Então, para minha equipe de jurídico... Eu preciso do advogado. Ana se formou em educação física, bora. Pô, tem uns professores de educação física que são ótimos em direito esportivo, hein? Mas, pô, precisa ter a OAB para atuar como advogado. Então, a gente contrata quem tem a OAB. Agora, para o nosso front-end, eu não quero saber se o cara fez ciência da computação ou se ele passou os últimos 2 anos da vida dele jogando Magic. Eu não ligo. Assim, se ele consegue executar bem, tá ótimo e vamos embora. O que não é requisitado pelo mercado, um currículo, não faz sentido você tirar, a não ser que você goste muito, né? Que tem gente que gosta, tem um perfil mais acadêmico. Minha irmã, por exemplo, tem um perfil super acadêmico. Eu não sou nada acadêmico, cara. O negócio é a prática, é resolver, executar e tocar pra frente, né? Na academia, pra mim, nem na faculdade, nem nos exercícios. Pô, cara, Lipe, tem que vir o shape, vamos pra academia, pô. Puxar os ferros. Kaique que tá aqui, o Kaique tá ouvindo, o Kaique não tá ouvindo a gente, eu posso falar, o bicho aqui se meteu agora a ser fitness, não come mais nada, tá todo... Mandei uma mensagem pra ele hoje de manhã, tô na academia, respondo depois, Eu sou assim também, hoje eu fui na academia já, mas eu fui na hora do almoço, que eu tava na correria. Mas voltando à parte de investimento anjo, então essas variáveis aí, tipo, elas vão se compensar, você tem que ter uma visão muito, muito clara do negócio que vai ser executado, e assim, a gente até tem um curso dentro da plataforma que a gente vai lançar explicando como captar investimento anjo. Quando você vai falar com o próprio investidor, cara, você tem que estar muito certo do que você tem, do que você quer, para você não tomar tempo da pessoa à toa. Né? E também não é chegar já pedindo a grana. Você tem que chegar, conversar, entender se é assim, digamos que seja uma executiva, uma self-made woman, né? Entender se ela vai te ajudar, não só com dinheiro, mas te ajudar também com contatos, te ajudar com conhecimento da área, tudo isso. Se além de investidor, esse cara é um facilitador também, né? Exato, assim, não adianta nada você tem alguns tipos de investidor, né? Tem um investidor que investe e não quer saber, foda-se. Esse cara, ele é bom, mas é ruim, porque ele não vai te ajudar quando você precisar. Tem um investidor que investe e vai ficar em cima para querer mandar no teu negócio. E tem um investidor que é engajado, né? Você quer o cara que seja engajado, mas que entenda que ele é investidor, não empreendedor. O investidor, ele tem que entender que o papel dele é aconselhar. Afinal, pode ter dinheiro dele ali investido? Pode.
Mas para investir em startup tem que ser um dinheiro que nunca vai fazer falta. Porque toda vez que você aportou dinheiro numa startup, você tem que considerar que esse dinheiro está perdido. É tão arriscado quanto cripto, né? Muitas vezes é arriscado porque é os dois, né? Tem startup de cripto também. Mas quando você vai investir essa grana, tem que ser feito de uma forma em que você não precise contar nunca com esse dinheiro. Esse dinheiro nunca tem que fazer diferença para você. E tu falou de todo esse histórico que o investidor olha e tal, mas mesmo esse momento que o mercado está passando, tu tens percebido que existe algum setor, algum serviço que tem conseguido recurso de uma forma mais fácil? Cara, mais fácil não. Assim, para ser sincero, vamos falar um pouquinho sobre essa crise, né? A crise do VC começou com a carta da Y Combinator, que é a maior e talvez mais antiga aceleradora de negócios do mundo, falando sobre como os deals de exit pós-Series A, né, as vendas de participação nos negócios estavam mais difíceis no ambiente de capital de risco. Tá? E aí, com isso gerou um efeito cascata em que ficou mais difícil captar investimento para uma série A. O que é uma série A? É uma vez que você já captou dinheiro, a empresa já está tracionando, ela já tem um produto desenvolvido, já está validado, você capta dinheiro para crescer. Tá? O série A ele vem depois do investimento seed, que é o que a gente chama de semente, depois do investimento anjo e depois do FFF. FFF é Friends, Family and Fools, ou amigos, famílias e todos. Né? Eu prefiro chamar de amigos, família e crentes, pessoas que têm fé em você, né? Não todas. E aí, nos Estados Unidos, para quem vai captar internacionalmente, não teve um impacto tão grande abaixo do Series A. Então, do Série A para baixo, não teve um impacto tão grande assim nos Estados Unidos. Claro que há mais de um ano a gente já tinha uma visão mais cuidadosa para investimentos abaixo do Série A, porque estava uma bagunça antes, cara. Se você tinha um PPT, você levantava, 100 mil, 200, 300 mil dólares, e foda-se. O que é um problema. Isso muito levado por uma taxa de juros baixa do Banco Central dos Estados Unidos, americano. Tá? No pagamento das dívidas de Estado deles, né? Do Fed, no caso. E aí, o que acontece? Para o Brasil é um pouquinho diferente. Para o Brasil, já era mais difícil captar. Porque o investimento no Brasil, o anjo muitas vezes vê que o investimento aqui de, às vezes, 50 mil reais é o bastante para a empresa conseguir crescer. E não é. Assim, a gente tem que entender que o volume de investimentos no Brasil é muito inferior ao volume de investimentos fora daqui. Inclusive Estados Unidos, China, Europa, é muito menor. O Brasil lidera na América Latina? Lidera. Mas já era mais difícil conseguir. 50 mil reais é o custo de um colaborador de salário de 2 mil por ano, né? 2 mil por mês. Exatamente. Então, assim, você tem no final um investimento baixo, querendo comprar uma participação societária alta, e esse investimento vai ter pouco impacto no crescimento da empresa. Então já era mais difícil no Brasil. Fora que aqui a gente tem um segundo problema hoje, né? Com o aumento da taxa de juros nos mercados desenvolvidos, com a disrupção das cadeias das supply chains ao redor do mundo, então hoje a gente está saindo de uma visão multilateral para ser uma visão muito mais focada em regiões. Então a gente era globalizado, agora a gente está virando regionalizado. Então os Estados Unidos provavelmente vai investir no Brasil, vai investir na América Central, mas não vai mais produzir nada na China. Entendeu? Porque Sim. temos problemas com isso. E isso aí vem por causa da guerra da Rússia-Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Tem outros problemas envolvidos. Isso tudo reflete no Brasil, cara. A nossa taxa de juros está em 13,5%, acredito eu.
Isso já não aumentou, Eu né? acho que eu também fiquei na dúvida se é 13,5 ou 0,75. Não sei quanto tá hoje, esse episódio vai ser lançado provavelmente daqui a alguns dias, né? Mas Isso. já tá muito alto, cara. Fala pra mim, Lipe, você tem R$ 200 mil sobrando, tá? Que eu sei que você tem, que você é um cara aí que, porra, deve estar ganhando milhões com propaganda aqui também. Mentira, não pode. Ainda não, ainda não. Não. Aí, pô, você tem 200 mil sobrando. Você pode pegar esses 200 mil. Esses 200 mil, eles não vão fazer falta para você no teu ambiente de investimento, tá? Você já tem tua poupança, já tem tudo certinho. Tua reserva de emergência. Tem 200 mil sobrando. Você pega esse dinheiro e bota em 4 startups, pegando um percentual pequeno, esperando elas crescerem. Ou melhor ainda, você pega 10 mil, bota em 20 startups, né? 10 mil cada uma, esperando uma dar certo e pagar esses 200 mil de volta. Ou você pega esse dinheiro e compra o título do Tesouro e ganha 13%. Garantido, né? Garantido. Acima da inflação, cara. Uhum. Então, assim, é muito difícil você convencer um investidor anjo, que é um tipo de investimento pulverizado, tá? Pegar os 10 mil que ele tem sobrando e botar numa empresa. É melhor para ele botar num título do Tesouro. Porque no final o cara também, por mais que não esteja sobrando, mas ele não tá rasgando dinheiro, né? Nem é dinheiro, nem doido. A gente tem uma startup aí que rasga mesmo, foda. Mas a gente deixa quieto. Aí, pô, não tem como convencer esse cara a botar dinheiro numa startup, sabe? É muito mais difícil. Então você tem que ter um case muito certo. Esse cara tem que ter um apetite de risco altíssimo, porque é um dinheiro que ele está perdendo, que uma vez que ele aportou, é considerado perdido, ele não vai ver esse dinheiro de volta. Até porque se a empresa quebrar, nos contratos de investimento anjo, você não pode pedir isso do founder. Uhum. Quebrou, quebrou. A não ser que esse founder tenha agido de má fé. Se ele agiu de má fé ou com negligência. Nem perícia a gente leva para isso. É só má fé ou negligência. Aí você pode cobrar dele com multa, inclusive. Mas fora isso, não funciona. Então é muito difícil. E no Brasil está mais difícil. Cara. Tanto que isso que levou a gente ter não só isso, né? Provavelmente a gente poderia tentar reverter de outra forma, mas passou. Levou a gente a perder uma parte da nossa base, que a gente já está recuperando, felizmente, né? Também no comercial, correndo atrás. E também nos fez olhar para essa plataforma e criar essa plataforma. Por quê? Com a nossa metodologia, você pode monitorar, tipo, às vezes 100, 200 propostas de investimento rodando, pedindo 10 mil para cada investidor. E isso vai te fazer Uhum. tua empresa conseguir captar essa grana e crescer. Né? Então a minha visão é essa. A gente hoje está mais difícil por vários motivos. Né? Não só motivos de crise de VC, mas também motivos macroeconômicos básicos do Brasil. Você vai ter esse tipo de problema. Um país que tem uma taxa de 13,5%, 13,7% de juros, ele não está incentivando o empreendedorismo, não está incentivando a tomada de crédito. Ele está incentivando o rentismo, né? E aí, Sim, cara, eu sim. nem sei se deveria ser menor essa taxa de juros, para ser sincero contigo. Não sei se Não, eu, é não aquela sei se eu história da estou errado. intervenção estatal, né? Ela tá alta porque o governo já interveio antes, né? Exatamente. Então, abaixar forçadamente agora é pior. É pior, é que Uhum. nem aquele negócio. A gente vai ter uma ressaca aí do petróleo, porque foi abaixado na canetada para o Bolsonaro se eleger. Entrou outro bandido, não ele, né? E o outro bandido vai tentar manter enquanto der, provavelmente vai retirar, e quando vier, vai vir um soco no contribuinte que consome gasolina. Né? Sim. Mas é aquilo, né? Quando a gente está falando de político, a gente está meio que fudido. Eles Fato. contra. O político contra o contribuinte, né? Não é nem falar de direita e esquerda. Fato. Ítalo, a conversa, velho, ela é muito boa. Eu não quero encerrar sem antes pedir para que tu deixe uma mensagem para a galera que tá ouvindo a gente.
que está empreendendo, que pensa em empreender. Você falou muito da tua trajetória aqui, daquilo que você está vivenciando hoje, ajudando pessoas, empreendedores a captarem recursos. Então eu quero te pedir para que você deixe um recado para quem está buscando isso também, como um conselho ou como até uma forma de motivar aí. O espaço é teu. Pô, Lipe, obrigado aí pelo convite de novo, cara. Fico super feliz de estar aqui conversando com você. E assim, acho que teve uma coisa que um amigo meu, inclusive o Fernando Miranda, né, me falou, quando eu decidi empreender mesmo. Eu tava decidindo se eu ia buscar um emprego ou se eu ia empreender. E como eu não tinha conseguido um emprego quando estava saindo da faculdade, né, eu falei, pô, vou empreender mesmo, foda-se. E aí, felizmente eu consegui depois saí, mas eu acho que empreender é mastigar vidro olhando para o abismo. É muito difícil, cara. Mas é talvez a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Porque assim, você tem a oportunidade de fazer algo que ninguém fez, você tem a oportunidade de ajudar as pessoas de verdade. Empreender é servir o consumidor. E é isso que a gente faz, né? É servir o nosso cliente. E acho que é uma das atividades mais nobres que você pode ter, seja, pô, que nem a gente, querendo expandir, querendo atingir a América Latina, ajudar todo mundo a captar investimento, ou seja, pô, com uma hamburgueria de bairro, como vários colegas nossos da CFL fizeram, abrindo sua própria hamburgueria, isso está crescendo. Colegas nossos, até como o John, também, depois vou falar para você convidar ele, que tem sua agência de transformação digital de negócios, né? Então, cara, empreender é muito difícil, mas talvez seja a coisa mais realizadora que você vai fazer na sua vida. E não desanima, assim. Se tá difícil, sempre tenta uma estratégia que vai fazer você ter dinheiro no bolso para você comer. Então, lembre-se bem que, pô, não dá para separar você da sua empresa. Mas CNPJ pode ser fechado. Se tu fechar teu CPF, acabou. Então, pô, vamos manter certo não equilíbrio, né? Mas priorização nas coisas e ter um foco bem grande em executar para você poder sobreviver. Então, você tem que ter uma condição mínima de vida, um empresário tem que ter uma condição de descansar também. E lembre-se que empresa você fecha, você quebra, depois você abre outra. O CNPJ passa. E foda-se. Cara, valeu. Ítalo, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, cara. Muito bom conversar contigo. Como eu disse, testar esse formato com um amigo é muito mais fácil, né? A conversa flui muito melhor. Então, obrigado por aceitar esse convite aí. Kaique, obrigado também por estar aqui, por ajudar na captação. Quiser deixar mais algum recado, Ítalo, deixar tuas redes sociais, fica à vontade. Pessoal, me segue lá no Instagram, Ítalo Cunha ADV, tá? Segue a safe.tech. Precisando de suporte jurídico para o teu negócio, chama a gente, safe.tech. E se você estiver captando investimento anjo, cola aqui que a gente vai ter, o Lipe vai disponibilizar 6 meses gratuito da nossa plataforma de captação de investimento anjo para fundadores. E vamos para cima, porra. Tem que ganhar dinheiro mesmo, porque se a gente não ganhar, quem que vai ganhar? Né, Lipe? Isso aí. Ítalo, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado também para quem ficou aqui até o final. Deixa o comentário aqui embaixo. Vai ter os links do Ítalo aqui também. E, pô, a gente se fala no próximo episódio. Abraço!